A história de Isaac, apesar de ser uma história sucinta, não tão longa quanto a do seu pai Abraão, é uma história que tem muito a nos ensinar a respeito da vida de fé, a respeito do próprio Deus, a respeito do Deus que abençoa, do Deus que cumpre o que promete, do Deus que se interessa pela nossa vida, do mesmo Deus que foi anunciado pelos anjos, que veio para trazer paz entre os homens a quem Ele quer bem. E a vida desse homem tem muito a nos ensinar com relação à vida de fé. E eu queria pensar com os irmãos em algumas lições sobre a fé desse homem. Primeiro, a gente percebe aqui que esse homem tinha um problema sério. Você está rindo de quê, Dó? Fica rindo de mim, bispo. Um problema seríssimo. Porque no deserto, sem água, uma quantidade absurda de animais, de pessoas. E o que a gente faz sem água, gente? Sem água, não tem vida. Então, não era um problema simples. Era um problema que precisava de solução imediata. Era um problema que não podia ser protelado na sua solução. Ele precisava encontrar água. Ele precisava dar condição de subsistência, não só à sua família, mas todos os seus servos e todos os seus animais. E um lugar que não tem água, qualquer água, gera uma disputa enorme. A água, na verdade, onde ela não existe, impera a morte, não é verdade? E Isaac tinha que resolver esse problema. Você pode ter o solo, você pode ter uma boa semente, você pode ter habilidade para semear, você pode ter fertilizantes, você pode ter adubo, condição financeira para plantar, mas se não tiver água, a semente vai morrer ali no útero da terra, não é verdade? E ele tinha esse problema, porque ele tinha condição, sabia plantar, sabia fazer tudo que humanamente era possível para ter uma boa colheita. No entanto, não tinha aquilo que era fundamental. E esse problema não podia ser adiado, não era um problema periférico, era um problema vital para a vida, para a existência da sua família, dos seus servos, das suas posses, dos seus animais. E é semelhante à nossa vida espiritual. Nós temos necessidades espirituais que não podem ser proteladas. Nós também precisamos, desesperadamente, do Espírito Santo de Deus. A água é símbolo também do Espírito de Deus. Jesus disse que rios de águas vivas fluiriam do interior daquele que tivesse Cristo como Senhor e Salvador pessoal, e se referia ao Espírito Santo. Assim como Isaac, nós também temos uma necessidade vital do Espírito Santo, que não pode ser adiada, não pode ser protelada. Às vezes, nem todos percebem que precisam e que é vital a graça do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, para que ele possa espiritualmente existir. Assim como Isaac, a maior necessidade que ele tinha era água, a nossa maior necessidade é do Espírito Santo, gente. Nós podemos ter saúde, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter habilidade, nós podemos ter sementes,
nós podemos ter curso, mas se não tem o Espírito Santo, não tem vida. A morte impera. E assim, muitas pessoas que tentam substituir o Espírito Santo na sua vida, colocando tantas outras coisas, buscando tantas outras coisas, procurando preencher e dar significado à sua existência, dar razão à sua existência, elas não conseguem. Se não tiver o Espírito Santo, não tem vida. A morte impera. A pessoa pode ter nome de crente, jeito de crente, mas está morto espiritualmente. Está seco, está árido. Nada do que planta cresce. Não há fruto, não há colheita. E assim como a água é insubstituível, especialmente naquele tempo, o Espírito Santo é insubstituível para a igreja. O Espírito Santo é insubstituível para nós. Jesus, quando chegou ao céu, ele cumpriu a promessa. Olha, eu vou enviar o Consolador. E ele enviou o Consolador, que não só agora veio ser o nosso Emanuel, Deus conosco, mas o nosso Baar Noel, que é Deus em nós. É Deus presente em nós. O Espírito Santo, que através da sua vida, do seu poder, da sua presença, vai nos dando condição de viver uma vida, aquela que foi perdida lá no Éden. A vida que Jesus prometeu, que Ele veio dar. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sem o Espírito Santo não há vida, gente. Sem o orvalho da graça de Deus, sem esse fluir da bênção de Deus, na presença do Espírito Santo, não há vida. Agora, muitas pessoas, infelizmente, não se dão conta. Muitos cristãos querem viver uma vida cristã aprofundada, cheia de bênção, cheia de graça, mas no seu próprio esforço. E acabam ficando frustrados. Às vezes substitui o Espírito Santo por metodologia, né? Por práticas, por cerimoniais, por ações, né? Procurando de alguma forma ter as bênçãos de Deus e ter a vida de Deus. Mas na verdade só tem vida aquele que realmente se abre para o Espírito Santo de Deus. Aquele que busca e sabe que tem uma necessidade absoluta desta água viva que flui do interior daquele que crê. A Bíblia chama isso também de avivamento, de um novo retorno à vida de Deus. Isaac tinha esse problema. Isaac sabia, ele tinha consciência disso, que não adiantava ele ter ali toda a riqueza, toda a prosperidade que tinha, se não houvesse água. Você tem tudo. Você tem igreja. Você tem um celular tocando. Você tem, né, condição financeira. Você tem sementes. Gostou dessa? Já foi no... Você tem capacidade de pensar. Você tem habilidade. Você tem dons. Mas, querido, se você não for cheio do Espírito Santo, não for revestido do poder do alto, isso de nada tem sentido. Isso não é traduzido em vida, em resultados eternos, não é verdade? Por isso o apóstolo Paulo nos conclama: enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, coloque a vasilha para encher, porque pode acabar as vasilhas, mas o óleo não vai acabar, o azeite vai continuar fluindo.
E nós precisamos ter essa consciência que o Isaac tinha, como igreja, que nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos do Espírito Santo. Isso é vital para nós. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele faz diferença. Ele faz diferença. Você vai ver aqui que nessa história, o deserto se tornou uma grande e próspera cidade desde que Isaac passou a morar lá e cavar poços e adorar a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, querido, onde ela está e onde ela vai, ela transforma desertos em jardins, lugares escassos em vida. Ele faz diferença. O cristão que verdadeiramente anda com Deus, que sabe que depende de Deus, que busca Deus, que tem sede de Deus e que está ali colocando a sua vida continuamente para que o Espírito Santo encha. Querido, ele é alguém que faz diferença. Ele é um abençoador até sem querer. As pessoas entram em contato com Deus através dele. Ele é o bom perfume de Cristo. Ele exala a fragrância, a beleza, a vida de Deus, a bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Isaac foi um homem que buscou a presença de Deus e onde ele estava, Deus fez diferença através da vida dele. Graças a Deus por isso. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa extraordinária. Se eu estivesse na igreja pentecostal, hein, bispo? Hoje nós estávamos aqui pulando, né? Você não é uma pessoa comum. Você pode estar vivendo de maneira comum. Mas você é uma pessoa extraordinária. Sabe por quê? O Espírito Santo mora em você. A vida de Deus foi plantada em você. O que pode acontecer é que muita coisa está entopindo, bloqueando essa vida de fluir dentro de você. Os filisteus do presente século podem estar aí, entulhando esses poços de água viva que Deus quer fluir através da sua vida. Mas, na verdade, você é uma pessoa que tem a vida de Deus. O Espírito Santo veio sobre a sua vida. Você é alguém que Deus está enchendo com a riqueza de Cristo. E essa riqueza é vista por aqueles que compartilham de um relacionamento mais próximo com você. Você é diferente. Você é uma pessoa que não é comum. Tem crente que se faz de comum, se torna comum, mas ele é um extraordinário. Ele tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Segundo lugar, aí agora foi. Isaac aprende com as experiências dos mais velhos. Isaac foi desentulhar os poços que o seu pai havia cavado muitos anos antes e que os filisteus haviam entulhado. Isso nos ensina, querido, que de vez em sempre a gente tem que olhar no retrovisor. A gente tem que dar uma olhadinha para trás para valorizar a história, para ver quem veio atrás antes de nós. Qual foi o segredo deles? A olhar para as veredas antigas, a ver como os nossos pais experimentaram da graça, da bênção, da misericórdia de Deus, como que eles experimentaram os poderes da era vindoura, as riquezas de Cristo. Satanás quer que a gente desconsidere a história,
Mas nós não podemos fazer isso. Nós podemos ser gratos a Deus olhando para trás e vendo como que Deus nos abençoou. Como que Deus, na história, com tanta oposição ao cristianismo, com tanto ataque, o Evangelho chegou até nós, o Evangelho nos alcançou, o Evangelho chegou até nós e nós pudemos compreender o Evangelho. Isso é maravilhoso, isso é motivo de gratidão e de ânimo. Devemos olhar para trás para ver como Samuel, até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Olhar para aqueles que correram antes de nós. Eu, de vez em quando, gosto de pensar no meu pai, por exemplo. Gosto de pensar nele. Mesmo ainda não conhecendo o Evangelho na época, meu pai me deixou um legado muito forte de um homem sério, de um homem temente a Deus, de um homem honesto, de um homem trabalhador, de um homem que cuidava da família, de um homem provedor, de um homem presente, de um homem sério com Deus. Nós precisamos levar isso em conta. Não tem como a gente viver sem desentulhar esses poços. A igreja, às vezes, é tentada a remover os marcos antigos. Mas nós não podemos remover esses marcos que os nossos pais doaram suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. Custou a vida de muita gente o Evangelho chegar até você, até mim. Que bênção, né? Quando a gente pensa em pessoas que nos deixaram um legado espiritual. Nós não somos frutos de um acaso qualquer, nós temos uma história. A história de Deus. Aleluia! Há uma história desde a eternidade construída. E nós fazemos parte dessa história. E nós temos que olhar para essa história e desentulhar esses poços, porque a água ali, essa água vai correr novamente. Amém, querido? Tem um hino que a gente cantava muito que fala sobre isso, né? Já nossos pais nos contaram a história. E contaram mesmo. A história de Deus e o Deus da história. Que registra lá o escritor de Hebreus, no capítulo 12, dizendo, olha, nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Falando a respeito do capítulo 11, que fala dos heróis da fé, daqueles que foram honrados por sua fé e daqueles que honraram a fé com a sua vida. E aí fala de inúmeras pessoas que vieram antes, mentores, que nos estimulam na corrida da vida cristã. Né? O que esses homens experimentaram? Como que eles viveram? E não há muito segredo, gente. É só desentulhar esses poços. Muitas vezes a igreja vive buscando alguma coisa nova, quando na verdade tudo que ela precisa é cavar novamente os antigos poços. Poços antigos que nossos pais da fé beberam da vida, desta água que jorra do trono de Deus. E a gente vai ver que eles viviam da palavra de Deus, eles viviam da oração, eles adoravam a Deus em espírito e em verdade, eles tinham uma vida de fé,
eles eram cheios de esperança, eles buscavam o poder do Espírito Santo, eles se sacrificavam pelo Evangelho, eles serviam a Deus, servindo aos outros. Não tem muito segredo. É essa estrada mesmo, né? Outro dia uma irmã me procurou falando assim: pastor, meu irmão é um advogado muito bem-sucedido, numa grande empresa, e Deus agora o chamou para o ministério pastoral, e ele está largando tudo, uma vida numa empresa, um salário altíssimo, e vai ser pastor lá no... Falei, graças a Deus, é a nuvenzinha, irmã. Falei, mas eu estou tão preocupado, pastor, porque pastor o senhor sabe, né? Ele vai ter que mudar o padrão dele. Falei, graças a Deus, esse é avivamento. Irmã, quantos anos eu estou esperando uma notícia dessa? Porque a grande maioria está esperando aposentar para servir. Mas o Deus ainda está chamando gente para abrir mão, para se sacrificar, para se dedicar, para ir por amor ao Evangelho. Honrar Deus com a sua fé. Há anos, irmã, que eu oro por isso e você está triste. Você está confiado na instituição que está enviando ele ou no Deus que o chamou? E eu me alegrei, irmãos, que há muitos anos eu não ouço um negócio desse. Eu ouço gente velho, aposentado. Agora, o que eu posso fazer, pastor? Estou com o meu tempo ali. Mas gente que tem uma situação e que abre mão por um chamado, faz tempo que eu não ouvia. E eu venho orando por isso. Falei, irmã, dê glória a Deus. Ai, eu estou tão preocupada. Ô Jesus, me ajuda, Senhor. Os poços estão entulhados, gente. Os poços estão sendo entulhados. Mas nós temos que desentulhar. Nós temos que tirar de lá o entulho que os filisteus colocaram. Nós temos que voltar a orar em casa, a ler a Bíblia, né? Em casa, a reunir todo mundo em volta da mesa e orar, como família. Nós precisamos voltar a tratar o pecado como pecado. Nós precisamos voltar a orar por avivamento. Nós precisamos voltar a acreditar que Deus pode nos abençoar extraordinariamente. Que Deus pode fazer chover bênçãos sem medida sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos queridos, sobre a igreja. Precisamos voltar a orar, precisamos reaprender a prática do jejum. Principalmente chegando no final de ano, é um negócio difícil de jejuar, né? Onde você vai, tem comida, né? Você já sai de um pensando no outro, né? Engorda, a jabulane vai inchando. Nós precisamos voltar a crer, gente, que Deus ainda faz coisas maravilhosas. Às vezes nós temos medo de nos tornarmos tradicionalistas. Por isso a gente não quer olhar muito para a história. Mas tradicionalismo é a fé morta dos que já foram. Mas nós não podemos abrir mão da tradição, porque a tradição é a fé viva dos que ainda vivem. Nós não podemos abrir mão da tradição, da fé cristã. Por isso eu gosto quando de vez em quando tem um hino aqui, porque me faz lembrar da história do Evangelho. Eu que fui ganho numa igreja que não podia bateria, não podia bater palma, não tinha corim. Meu tempo era corim, né? Quando nós falamos assim, ô pastor, deixa a gente cantar uns 2 corim na igreja, com violãozinho seco. Tinha som assim. Ele falou, 15 minutos antes do culto, até é bom que os irmãos vão chegando, evita a conversa. 2 músicas antes do culto.
Aí chegava ele com os presbíteros. Bom dia, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar o nosso culto. A gente tinha cantado 2 músicas. E era só hino. Mas o poder de Deus agia. Deus se manifestava. Pessoas eram salvas. Tinha gente santa orando pelas madrugadas. Profetas de Deus. Irmãs que se juntavam para orar. E naquela época os jovens gostavam de orar também. As vigílias eram dirigidas pelos jovens. O coral tinha os idosos, mas tinha uma grande maioria de jovens, grande. As cantatas eram cheias de pessoas novas, cantando, celebrando, evangelizando, indo para as ruas, distribuindo folhetos. A gente não vê muito isso, né? Porque os poços foram entulhados. Infelizmente, uma das coisas que tem entulhado os poços é a indústria do entretenimento, né? Terrível. A indústria do entretenimento, como consegue tomar tempo das pessoas. Hoje, na ânsia de buscar algo novo, gente, muitas pessoas jogam fora a herança que receberam. E nós não podemos remover os marcos antigos, porque isso é falta de sabedoria, né? Nós temos que olhar para trás. Mas Isaac não ficou só olhando para trás. Ele olhou para frente. Ele desentulhou os poços antigos e continuou cavando poços. Poços novos. Aleluia. Coisas novas, porque Deus é um Deus de coisas novas. Oh, glória a Deus. O Senhor fala que a gente tem que tirar a colheita antiga para dar lugar à nova. Se não tiver lugar e espaço para o novo na sua vida, gente, Deus não vai trazer coisas novas. É olhar para o passado, mas não ficar preso a ele. Olhar para frente, com esperança. Aleluia. Ver coisas novas que Deus vai gerar nos nossos vales de Gerar. Deus vai trazer coisas novas, gente. Vai supitar, como diz o goiano, coisas novas na minha vida, na sua vida. Ministérios novos, experiências novas. Porque Deus não mudou, gente. Nosso Deus é o Deus de Isaac. Nosso Deus é o Deus de Abraão. Nosso Deus é o Deus de Jacó. É o mesmo. Isaac continuou. Onde ele ia, ele cavava um poço. E ele não permitia-se ficar satisfeito. Queria mais. Chegaram para ele, ó, achamos água. E ele cavava outro. E brigavam com ele por água, ele cavava outro. Aleluia. Tem gente que brigou na igreja e parou de cavar poços, porque brigou. Não briga não, irmão. Continue cavando poços, tem água para todo mundo. Glória a Jesus. Você vai achar água também. Se você continuar cavando poços, Deus vai trazer, vai gerar água viva, brotando dos poços do seu coração. Isaac não desprezou o passado, mas Isaac olhou para o futuro também. E vamos embora, vamos cavar um poço. De cidade em cidade, cavar um poço. E os servos dizem, ó, achamos a água. Ei, beleza. Que notícia boa, gente. Tem gente que só traz notícia ruim, né? Não é verdade?
Os servos de Isaac não vinham, cavamos mais uns 10 aí, não tem água não. Não, eles vieram trazer boa nova. Achamos água, aleluia! Oh, Jesus, traga boa notícia para o pastor, meu irmão. Só traz má notícia. Traga boa notícia também. Fala, pastor, eu achei água, Deus visitou-me esta noite, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ganhei uma pessoa esse ano para Jesus, a minha família, pela primeira vez, se reuniu e eu pude dar uma palavra. Traga coisa nova, irmão, porque Deus tem coisas novas para a sua vida, para a minha vida. Ministérios novos. Estava lendo essa semana a revista Ultimato, um testemunho de uma irmã que em 1979, década de 70, 80, 90, o Espírito de Deus varreu o Brasil com avivamento. Certo, bispo? Em 1979, um casal de presbiterianos independentes, 2 jovens que vieram se casar, começaram um ministério com hippie. Se tornaram hippies. A igreja, mas você está doido, hippie não quer nada, não trabalha. Hippie é um bicho esquisito, é um andarilho. O negócio dele é só beber, maconha, cocaína. Mas fala, não, eles têm um negócio lá muito jóia. Eles têm cocaína, têm bebida, têm maconha, mas eles vivem como uma comunidade de Atos dos Apóstolos. Então tem uma porta aberta, nós vamos nos juntar a eles. E passaram 3 meses, como hippies, e começaram um ministério entre os hippies. Ganharam 40 hippies para Jesus, dos quais 28 hoje são missionários. 1979. Quem imaginou um negócio desse? Deus vai gerar ministérios novos, irmãos. Levantar pessoas cheias do Espírito Santo para fazer coisas maravilhosas, para semear numa terra escassa o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Semente que não é lançada ao solo se perde. Com o tempo ela não tem mais poder de produzir nada. Nós precisamos voltar, gente, a buscar experiências novas. Porque não há limitação no nosso Deus. Os mananciais de Deus são inesgotáveis. Aleluia. Fala para Deus, eu quero que o Senhor me surpreenda, Deus. Me surpreenda, Deus. Quero ver coisas novas, eu quero ver o poder no Senhor, as maravilhas do Senhor. Eu quero ver o Senhor na minha vida de forma extraordinária. Me surpreenda. Surpreenda a sua igreja. Põe fogo no coração desses jovens, desses adolescentes. Que ao invés de preocupar com balada, com saída, pode beber, não pode fumar, não pode, estão buscando o Espírito Santo, estão passando a noite em oração, clamando pela vontade de Deus. Não é preocupado se namora aos 16 ou aos 18. É jovem que anela pela presença do Altíssimo, com o fogo de Deus no coração, que já não vê a hora de chegar um novo retiro, para buscar mais a Deus. Que a gente era assim. A gente saía de um retiro, já doido para chegar ao próximo, para a gente buscar mais a Deus, ter mais tempo com Deus. Deus não mudou, meus irmãos. Ele é o mesmo. É tempo da gente buscar as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo, como diz Paulo,
escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 8. Aleluia! E Deus quer fazer coisas novas na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Aleluia! Quero ver surpresa de Deus, né? Igual eu vi na minha casa, 20 anos orando pelos meus pais, meu pai cada vez mais enfronhado no catolicismo, na boda de ouro do casamento dele, fui na missa, falei, Jesus, toma conta. Senhor, que seja a última vez que esse homem está aqui, meu Deus. Revela Jesus a ele. 20 anos. Um dia meu pai se converteu lendo a Bíblia. Na Jesuscidência, ele abriu em Deuteronômio e leu exatamente no lugar que falava de idolatria. E ele saiu lá do quarto, chegou para minha irmã, escuta, o que está falando aqui, é isso mesmo? É, pai. Então eu estou errado esse tempo todo? Tá, pai. Então a partir de hoje eu sou crente. O Espírito de Deus iluminou. E sabe que Bíblia que era? Eu tinha dado uma Bíblia para ele quando eu me converti. Ficava lá, cheia de poeira, de vez em quando ele lia. Nesse dia ele abriu, e o Espírito Santo trouxe. A gente não pode subestimar uma semente, gente. Dei uma Bíblia para ele, dei uma Bíblia para minha mãe, dei uma Bíblia para meus irmãos, fui dando Bíblia para todo mundo. Pode até não ler, mas vai ter. Uma hora o Espírito Santo vai fazer abrir esse negócio aí. E quando abrir, não vigiou, dançou. Falei, gente, coisa maravilhosa, minha irmã me ligou. O pai agora é crente, aleluia! Surpresa de Deus. A minha mãe se converteu, gente, sabe como? Num culto de manhã, de ceia, numa igreja presbiteriana, que presbiteriana de manhã só vai crente. Nunca tem apelo, porque é classe, tudo classe. E depois se reúne para os relatórios, classe Meninos de Jesus, 2 visitantes, 3 moedas e 3 Bíblias. Vai falando. E aí termina com oração e um hino. Naquele dia, minha mãe foi. Não sei por que cargas d'água, ela foi. E o pastor, quando foi dar a bênção, no final da celebração da ceia, espera aí, os presbíteros aí, não distribui a ceia, não. O Senhor está falando aqui que tem alguém aqui para aceitar Jesus. Fica de pé. Foi minha mãe, manquitolando, tadinha. Veinha. Foi para frente. Só que ela não ficou naquela igreja, ela falou, meu filho, eu gosto de uma igreja aqui perto de casa, que a gente tem um culto aqui, que o pastor faz a gente marchar, faz a gente, é um negócio bacana. E minha mãe cheia de macacoa, marchando. Cheia do Espírito Santo. Foi batizada nas águas, numa piscina, com a bacia quebrada. Falei, pastor, pelo amor de Deus, faz por aspersão, ela está com a bacia quebrada. Não, irmão, tem que ser com água. Falei, então joga a água em cima, não, tem que deitar. A bichinha sofreu, mas cheia do Espírito Santo. E gostava desses cultos. Irmãos, Deus é maravilhoso. Peça a Ele, Senhor, me surpreenda. Eu quero ver coisas novas, eu quero ver o Teu poder na minha vida, na minha história. O Senhor é o mesmo. Pode continuar orando, irmão. Porque o Isaac mostrou a fé dele através da obediência e da semeadura. O Senhor disse a Isaac, não desça para o Egito. E o texto diz, Isaac ficou em Gerar. A fome era extrema. Isaac ficou lá. E a Bíblia diz que o Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 por 1. Que terra era aquela? Semeou Isaac naquela terra. Que terra?
Como é que era essa terra? Está aí no verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a avistar-se com os filisteus. Foi nessa terra, gente, que esse homem semeou, por fé. Irmão, qualquer um de nós não semearia. Oh Deus, como é que só vou semear aqui? Só tem pedra, hiena, lagarto, cobra, aranha, peçonhenta. Não tem nada, Deus, não tem sombra. Como é que eu vou semear? Isaque semeou, irmãos, porque ele cria. E ele tinha visto a bênção de Deus na vida do seu pai, na história. E ele semeou por fé. E quem anda com Deus, anda à revelia das circunstâncias. Porque sabe que o que importa não é a terra em que ele vai semear, não é a semente que ele vai semear, o que importa é ter a bênção de Deus. Isaque colheu porque Deus o abençoou. Numa terra difícil, escassa, que a semeadura de fé não está sujeita a circunstância. Não está sujeita a circunstância. Semeadura de fé nos ensina que quem semeia, colhe. Na proporção que semeia, da mesma semente, em tempo distinto, mas vai colher. Está aí escrito na palavra do Senhor. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Se você semear, você vai colher. Não importa o tempo. Agora, muita gente quer colher sem semear. Aí não funciona, né, gente? Deus aumenta a sementeira daquele que semeia, gente. Segundo a Coríntios, capítulo 9. E ali Paulo está falando num contexto de finanças. Falando para os irmãos lá, os corintianos. Vocês não contribuem, vocês têm que contribuir. E quanto menos você contribui, menos você recebe de Deus. Você tem que contribuir, tem que semear. Falando da semente financeira. Falando das igrejas da Macedônia, ó, semearam. Em meio à escassez, tribulação, mas eles semearam. E mais, nos pediram para dar a própria vida. Em meio a muita tribulação. Tem crente que nem dizimista é. Misericórdia. Irmão, você pode até ser incrédulo, mas não seja burro. Dizimar e ofertar é bênção, é proteção, é sabedoria. Ser dizimista é uma bênção. É uma bênção. Você está vivendo debaixo de bênção. Se você prioriza o reino, dizima, a oferta na casa de Deus, Deus vai abundar a sua vida e vai repreender o devorador. Vai abrir a janela do céu sobre a sua vida e vai te abençoar. É promessa dele. Por isso que Paulo fala, cada um contribua segundo o propósito no coração. Um crente sempre tem no coração o propósito de contribuir, gente. O quanto é que ele vai ver. Mas ele não pode vir para a igreja ou viver, ou ter a vida cristã, sem ter o propósito de contribuir com a vida, com socorro, com as finanças, com oração. Ele é um contribuidor, um cooperador da obra de Deus. Onde ele for. Está aí escrito. Deus aumenta a sementeira daquele que semeia. Quanto mais você semear, mais você vai ter para semear. Aleluia.
Ei, bispo, se tivesse na igreja Penteca, hein? Hoje estava, acho que é o ar-condicionado. Semear é um trabalho árduo, gente, mas vale a pena. Nem sempre semear é fácil, não. Já acha que foi fácil semear na vida da minha família? E todo ano lá, todo Natal, pelo menos 2 vezes por ano, viajar. E Cléia já não aguentava mais. Todo Natal, vamos ver se a gente... Todo final de ano. E a turma enchendo a cara. E aí é que a brigaiada danada, porque família grande é boa para tirar retrato, né, gente? Depois de meia-noite que o vinho já começou, aí começa. Ressuscita tudo quanto é Lázaro. 1900, até hoje, e começa. Eu estava lá, semeando. Oh, Jesus, tem misericórdia. Juntava eu e minha irmã no canto, Jesus. Foi fácil, não. Mas valeu a pena. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia, às vezes não é difícil, não é fácil semear lá no seu trabalho, não é fácil semear na sua família, não é fácil semear na sua vizinhança, mas saiba que toda semente carrega em si o poder extraordinário da vida. Por isso que Satanás luta contra a semeadura dos crentes. Porque a bênção de Deus vai fazer essa... É duro, mas é bom semear. Eclesiastes fala, semeia a tua semente pela manhã, e à tarde não repouse a sua mão. Semeia. Aleluia. Uma hora vai colher. E abençoado e prudente é o homem que protege a sua semeadura e não desperdiça semente. Tem que semear. A Bíblia diz que a gente não deve jogar pérolas aos porcos, né? Então você não pode desperdiçar semente. E nem reter semente. Sementes são tesouros, né? Eu falo que a gente tem que gastar vela com quem vai chorar no nosso velório, né? Quem é que vai chorar o dia que você morrer? Pensa. A grande maioria, querido, vai lá, olha para o caixão, ei, rapaz, duro, abraça a viúva, o viúvo, os filhos, vai lá para fora bater papo. Quem é que fica chorando ali dentro? É esse que a gente tem que investir, véio. Semear na vida deles, semear na família, semear nos amigos, semear nos irmãos da igreja, semear no mundo espiritual, semear. Quem sabe Deus resolve te abençoar, como fez com Isaac, e te dá uma grande colheita. Quem sabe esse ano que entra agora, hein? Deus pode dar uma grande virada na sua vida. Nosso Deus é o Deus que valoriza cada semente, gente. Porque Ele sabe que tem muito gafanhoto tentando roubar sonho, tentando roubar alegria, tentando roubar esperança, tentando entulhar os nossos poços, fazer a gente parar de cavar novos poços, arrumando tanta tribulação, tanta coisa, para nos prender numa mesmice, né? Numa dinâmica quase parando, num marasmo espiritual, profissional. Isaac era um insaciável. Isaac queria mais. E o povo de Deus tem que ser assim, gente, porque o povo de Deus é movido por esperança. Se tem alguém que tem esperança, é o povo de Deus, que sabe que conta com a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor é que vai fazer diferença. Isaac colheu porque Deus o abençoou.
A bênção de Deus enriquece. Provérbios 10, 18. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. É a bênção, não são as bênçãos, não. A bênção é a aprovação. É Deus se agradar. Se Deus se agradar de nós, gente, Ele pode pôr uma bênção maravilhosa sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Não vai caber aqui, nós vamos ter que dar um jeito, fazer 10 cultos. Deus pode botar uma bênção sobre a nossa vida aqui, que nós vamos abrir mais 20 igrejas no sertão, mais 30 igrejas nessa região aqui, vamos encarar Minas Gerais aí, vamos plantar igreja, vamos enviar missionários aqui dessa igreja, vamos levantar pastores aqui novos, adolescentes cheios do fogo de Deus, dizendo, eu tenho um chamado, e Deus está me incomodando, jovens se dedicando à obra de Deus. Tem que mandar parar a gente, vai em casa, não fica só orando madrugada na igreja, não, vai para casa, senão o pai de vocês não converte. Porque era assim, gente, e pode voltar a ser muito mais. Eu sou de um tempo que a moçada gostava de igreja. Minha mãe fez minha mala, vai morar na igreja. Que a gente era igreja o tempo inteiro. Vigília, oração. Lembro quando eu estava desempregado, sem dinheiro, fui a pé. 9 quilômetros para ir, 9 para voltar. A pé. Para sair cedo, escuro, para chegar cedo na oração que tinha antes do culto. Igreja presbiteriana, hein? Não é pentecostal, não. Chegar cedo. Tinha uma oração das 8 às 9. E nós lá com a cara no chão. E as irmãzinhas cheias do poder de Deus. De vez em quando entregava um recadinho. Ó, estava orando madrugada e Deus mandou te dar isso aqui. Era um versículo. E era aquele versículo que você precisava. E Deus fazendo coisas maravilhosas. Igreja presbiteriana, cheia do poder de Deus. Jovens que amavam ao Senhor e a obra de Deus. Maravilha. Naquele tempo, Paulinho, tinha reunião de jovens no domingo à tarde também. Antes do culto. Com todas essas dificuldades. Violãozinho seco, sem microfone. Não podia cantar corinho. Um dia nós botamos umas palmas lá, o pastor entrou, licença, é proibido bater palma aqui. E todo mundo lá, submisso, sim senhor. Ficava criticando o pastor, nem saindo da igreja não. Gente, quando for no retiro a gente faz palma, agora aqui tem que... meu filho. Hoje nós temos essa liberdade maravilhosa, gente. Temos tudo, Marcão. O som do melhor, microfone, recursos, podemos bater palma, plantar bananeira. Aleluia! Isso foi conquistado, gente, pela oração. Isso não foi conquistado pela nova vida, não. Isso foi conquistado pela oração de jovens que entenderam que Deus podia trazer coisas novas. Uma igreja livre, abençoada, alegre, festeira, cheia da graça de Deus. Aleluia! Isso custou muita oração, custou muita exclusão, mas custou. E graças a Deus que hoje nós temos essa liberdade, gente. Aleluia! Você não sabe, se você converteu há pouco tempo, você não tem ideia. O que era 30 anos atrás. Certo, Milton? Não era fácil assim, não. O negócio era mais... Né, bicho? O negócio não era brinquedo, não.
Ai das irmãs se cortasse o cabelo. Ai das irmãs que vestisse uma calça comprida. Ai da irmã, se viesse com aquele decote, então, estava no fogo eterno. Hoje nós somos aqui, gente. Essa beleza que está aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Mas isso é fruto da graça de Deus em resposta à oração de muito crente. Aleluia. Graças a Deus. Isaac semeou naquela terra, porque Deus o abençoava, ele colheu uma grande colheita. Continue semeando, meu irmão. Para de semear, não. Você vai colher. Na hora certa, Deus vai fazer chover e a semente vai brotar. Em nome de Jesus. Seja um semeador. Não desanima, não. Quem sabe de sua vida, sua história, a história da sua casa, da sua família, não pode dar uma guinada a partir de hoje. Quem sabe você vai sair daqui hoje, desentulhar um monte de poço. Poxa, eu já tinha até parado de orar por esse negócio. Quem mandou parar? Para não. Continue orando. Ah, pastor, quem sabe você vai desentulhar aquele ministério que você já teve, que Deus te deu, e que você está meio enferrujado, parou. Irmão, desentulha. Desentulha. Pelo amor de Deus. A água está lá. Pastor Helmut hoje me deu uma aula sobre poço. Ele foi um limpador de poço na casa dele. Ele me ensinou como é que funciona esse negócio. A água fica lá. Mas a hora que desentulha, a vertente vem. Aleluia. Água boa, limpa. Graças a Deus. Vamos desentulhar. Às vezes, amizades que você já teve e que por algum motivo entulhou. Desentulha, dá um telefonema, faz uma visita. Renova esse amor, essa comunhão. De vez em quando a gente tem que desentulhar essas coisas. Aleluia. Desentulha. Mas continue cavando poço novo. Continue esperando coisas novas de Deus. Fala, Deus me surpreenda. Ou quem sabe Deus vai te dar uma bênção especial esse ano. Uma colheita maravilhosa. Em todas as áreas. Em nome do Senhor. Quem sabe, bispo, Deus vai nos dar uma nova colheita. Muito mais abençoada que foi até agora. Porque essa igreja aqui, gente, já colheu para chuchu. Nosso Pai. Quantos pastores saíram daqui? Quantas igrejas nasceram aqui? Aleluia! Quantos diáconos, obreiros, missionários? Nós não temos esse relatório. Nós temos na mente, na história. Por que parou? Deus vai levantar mais, Deus tem coisas novas, gente. Aleluia! Em nome de Jesus. Deus tem coisas novas para me te dar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Esse é um momento propício para a gente olhar para a vida da gente, para a gente ver como é que está a nossa semeadura, nossa sementeira, nossos poços.
Pedir ao Espírito Santo: Senhor, o que está entulhado aí que nós precisamos desentulhar? Talvez Satanás entulhou o poço da sua saúde, o seu vigor espiritual, do seu ministério, da sua vida de oração. Deixa o Espírito Santo levar você àqueles poços que precisam ser desentulhados. Tem água lá, gente, tem água lá. Deixa o Espírito Santo encher seu coração nessa manhã de esperança. Deus vai te surpreender. Deixa Ele encher o seu coração de disposição para cavar novos poços. Começar coisas novas. Novos sonhos. Novos planos. Novos projetos, novas realizações, novas experiências. Seja grato, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Dê uma olhada no retrovisor da sua história, da sua vida. Mas dê uma olhada para frente. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, já está preparado, irmão. Deus vai te surpreender. Nós temos que orar, pedir: Deus, nós não podemos viver sem água do Espírito, Deus. Nós queremos mais do Teu Espírito, Deus. Nós queremos avivamento, Senhor. Nós queremos, Senhor, chuva serôdia, chuva temporã. Queremos arar o campo de pouso, um campo novo, Senhor. Vem, Senhor. O Senhor já fez tanto nesta igreja através dela, mas faz mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Vem encher essa igreja, Senhor. Vem encher nossas vidas, Senhor. Nós queremos desentulhar os poços antigos, Pai. Oh, Espírito Santo, nos leva àqueles poços que estão entulhados, para que sejam desentulhados. Tem água lá que o Senhor fez brotar, Senhor. A vida está lá, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos. Oh, Deus, nós queremos cavar novos poços, Deus. Nós queremos coisas novas, Senhor, porque o Senhor tem coisas novas, Pai. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor é irrepetível. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é surpreendente, Senhor. Ah, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre a liderança da Tua igreja, vem sobre, Senhor, ó Deus, os pastores, vem sobre os diáconos, vem sobre os obreiros, vem sobre a igreja, Senhor, sobre os jovens, os adolescentes, as crianças, as famílias da Tua igreja, os idosos, Senhor. Vem, Senhor, traz um novo sopro, um novo vento, Senhor, uma nova dinâmica espiritual. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sopra novamente, sopra de novo, Senhor. Vem como em Pentecostes, Senhor. Vem, Senhor, avivar. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Faz aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor. Tira aquilo que o Senhor deseja tirar. Remove o que precisa ser removido. Acrescenta o que tem que ser acrescentado. Hoje, agora, Pai. Faz algo novo agora, Pai. Muda a nossa história, Pai. Nós queremos ver frutos, Senhor, de uma nova dispensação de graça na minha vida, na vida dos meus irmãos, nas famílias, Senhor. Senhor, houve um tempo em que famílias inteiras vinham
Senhor, nós queremos isso de novo, Pai. Queremos famílias salvas, famílias resgatadas, transformadas, batizadas. Oh Espírito Santo, queremos uma nova colheita, abundante colheita de almas para Jesus, Pai. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre o teu povo. Aviva os nossos corações, Senhor. Faz jorrar de novo a água, Senhor. Oh Deus, canta lá mais. Vem Espírito. Oh, queria que você se juntasse aí a 2, 3 pessoas. Continuasse clamando. Peça ao Espírito Santo. Vem Espírito. Nós precisamos. Nós não podemos viver sem o Senhor. Queremos ser cheios. Vem Espírito. Vem Espírito. Acrescenta Espírito. Capacita Espírito. Sopra Espírito. Vem Espírito. Vem Senhor. Vem sobre o teu povo, Pai.